se a atividade física já é distante para muitos, no sentido de interagir com o ambiente, interagir, né, com outras pessoas, imagina fazer uma modalidade de exercício físico ou esporte e ainda fazer mais de uma modalidade, né? O Programa Esporte Sociedade é um programa de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social do esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor Dr. Átila Trapp, da Universidade de São Paulo, e o entrevistador é o professor Dr. Renato Marques, também da Universidade de São Paulo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Marques, sou professor aqui da Universidade de São Paulo, da USP, da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, e coordenador desse projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público e desse canal Esporte e Sociedade. O objetivo desse projeto é discutir com acadêmicos, com pesquisadores, pesquisadoras e também com pessoas envolvidas no campo do esporte, discutir temas relacionados ao esporte e à sociedade, temas que envolvam dimensões sociais do esporte. A entrevista de hoje é o professor Átila Alexandre Trapp, é a segunda parte, esse vídeo é a segunda parte da entrevista com ele, sobre questões sociais que envolvem os processos de adesão e engajamento à prática de atividade física, exercício físico e esporte. Espero que vocês gostem. Um abraço, até mais. Legal, legal. Seria correto, então, a gente pensar de que, além das campanhas de motivação, de inspiração, pensar que precisam ser feitas ou projetos, ou campanhas, ou ações, de uma maneira geral, para levar melhores condições de prática às pessoas em espaços mais afastados? Seria correto pensar dessa maneira? E já existem algumas ações, você tem conhecimento que sejam bem-sucedidas nesse sentido? Ou, enfim, o que você pensa sobre essa habilidade? Legal, assim, acho que vale muito a pena trazer para o pessoal a questão da atenção primária à primária à saúde, né? A gente tem um sistema único de saúde que é universal, de acesso a todos, né? Ele é dividido aí em níveis de atenção, né? E esse nível de atenção primário é esse nível que vai pensar na promoção da saúde num contexto mais amplo, né? E dentro desse contexto mais amplo de promoção da saúde, a gente tem as questões aí, por exemplo, de prevenção, né, de diversas condições especiais de saúde. Então, quando a gente pensa na atenção primária à saúde, a gente vai pensar naquela unidade de saúde como sendo responsável por uma parte do território, né? Muitos já devem ter ouvido falar do Programa de Saúde da Família, que é um programa muito importante dentro da atenção primária à saúde, em que a gente tem equipes multiprofissionais, né, que realizam o cuidado aí em torno de 3 a 4 mil pessoas dentro de um território, né? Então, isso acaba sendo bastante interessante para que aquele agente comunitário de saúde que vai andar na rua e vai ter o contato maior com a pessoa, ele tenha como referência um profissional de educação física na unidade, né? A gente fala isso bastante na lógica do matriciamento, então a gente entende que é muito difícil colocar diversos profissionais de educação física nas unidades de saúde, mas dentro dessa lógica do matriciamento, a gente tem um profissional que fica ali responsável por uma quantidade de equipes, consegue ter esse contato com a equipe, né, esses agentes comunitários, e que são as pessoas que têm o contato com a população, né? Então, onde isso funciona, só para vocês terem ideia, um agente comunitário ele é responsável em torno de 750 pessoas. Então, significa que ele consegue em um mês, né, pensando na visita nas casas, o contato com as famílias, ele consegue ter pelo menos um contato mensal com as pessoas, né? E aí, se a gente tem esse programa de atividade física sendo oferecido na unidade, ou mesmo esse profissional para pensar nas possibilidades do território, eu acho que é o melhor caminho, né? A gente pensar que, a partir de agora, ter um olhar mais ampliado, pensar na inserção do profissional de educação física, mas não só ele, nesse contexto da atenção primária, para que a gente possa pensar em ações também descentralizando e num contexto mais micro, né? Então, como a gente vai conseguir chegar nas pessoas? Então, é essa unidade de saúde que vai ter um entendimento melhor do território que ela cuida, né? Então, a gente tem, por exemplo, unidades de saúde pequenas que tem uma equipe de saúde da família e cuida ali de um mapa, né? Vamos colocar assim, que inclui 3 a 4 mil pessoas, unidades maiores que vão ter 3 equipes, 4 equipes, e aí vão cuidar ali de 12 a 15 mil pessoas, 16 mil pessoas, né? E ter essa possibilidade das pessoas irem na unidade,
mas também ter essa lógica do agente comunitário que vai conseguir até as pessoas, e muitas vezes é o profissional que vai conseguir aconselhar, né? Então, ele tem o profissional de educação física de referência para conversar, para trocar ideias, né? Trocar um pouco das percepções, e ele consegue chegar nessas pessoas e, quem sabe, levar as pessoas para fazerem na unidade de saúde. Então, assim, eu vejo a questão da atenção primária como essencial. E, logicamente, outras ações aí que muitas vezes são relacionadas ao terceiro setor, né? A própria universidade, as prefeituras, né? E a gente olhando não só para o programa de atividade física, que é só uma parte, mas pensando de forma mais ampla, como a gente iniciou essa conversa, né? Pensando nessas questões ambientais, pensando que os espaços têm que ser agradáveis, né? A estética dos locais, a limpeza, a segurança, para que as pessoas possam se sentir confortáveis para acessar esses espaços e realizar atividade física no lazer, realizar atividade física no deslocamento, que é onde a gente quer mais que as pessoas aumentem essa atividade física, né? Pensar, por exemplo, em atividade física no trabalho, atividade física ali doméstica, acho que tem um efeito biológico, mas não é essa atividade física que vai promover vínculos, que a pessoa vai ter, né, se sentir bem, vai gostar, vai interagir com o ambiente e com outras pessoas. Legal. Fica bem marcado a necessidade de pensar, então, a melhoria da condição de acesso, né? Da condição para adesão à atividade física, e aí sim, no segundo momento, pensar em a pessoa tomar a decisão, né? Fica bem marcada essa necessidade, a gente pensar nisso, né? É muito interessante, muito interessante. Me ocorreu aqui uma pergunta, Atila, que eu vou te fazer agora. Talvez eu devesse ter feito essa pergunta no início da entrevista, mas eu vou fazer agora. Em alguns momentos você falou de exercício físico, em alguns momentos você falou de atividade física. Qual é a diferença entre eles, do ponto de vista conceitual, e a gente pensar em rotina, em estilo de vida ativo? Qual é a diferença do impacto deles sobre as condições de saúde, sobre o modo de vida das pessoas? Legal. Vou pedir para o pessoal imaginar agora uma escada com 4 degraus. Aí vamos imaginar lá um primeiro degrau dessa escada em relação, vamos pensar, mudança de comportamento, né? Aquilo que talvez seja mais palpável para as pessoas buscarem, e a gente vai passando por esses conceitos, tá? Então, o primeiro degrau dessa escada seria pensar no comportamento sedentário, tá? A gente já não utiliza muito o termo, tal pessoa é sedentária, ou mesmo falar de sedentarismo. Tem sido muito usual na saúde coletiva a gente falar em comportamento sedentário como um comportamento em que tem um gasto de energia muito baixo, né? Então, se você estiver sentado no computador, no celular, lendo, né? Então, um primeiro degrau para essa mudança de comportamento, a gente pode pensar em romper esse comportamento sedentário, né? Então, seria mais ou menos se você trabalha sentado, ou se você está em casa assistindo TV, quem sabe a 1 hora você tentar fazer pausas ativas. Então, você pode levantar, se alongar, você pode buscar fazer uma caminhada, né? Acho que, de repente, não ficar com uma garrafa tão grande próxima, uma garrafa menor, aí você se policiar mais para ir buscar essa água mais vezes, né? Então, o comportamento sedentário seria esse comportamento, né? Tem muita questão, tem muita relação aí com esse tempo que a gente passa sentado, mas a gente pode entender como um comportamento em que tem um gasto de energia bastante baixo, tá? Um segundo degrau seria pensar na atividade física. A atividade física, por muito tempo, ela teve um conceito tradicional em que ela poderia ser considerada qualquer movimento corporal que gastasse energia acima dos níveis de repouso, né? Esse conceito ele vem se ampliando, principalmente pensando nessas questões que a gente está comentando aqui. Então, por exemplo, nas interações com o ambiente, as interações sociais, né? Então, indo muito além do biológico e pensando nas possibilidades da atividade física em que as pessoas possam estabelecer vínculos, né? E aí esses vínculos podem ser com ambientes, do tipo eu ir numa praça, tá ali, caminhar na sombra das árvores, sentir um cheiro agradável, ouvir os pássaros cantarem, né? Ou, de repente, a oportunidade de encontrar alguém para fazer uma atividade física, né? Então, tem diversas possibilidades aí. Então, vamos pensar, além desse biológico, pensando nesse conceito mais ampliado, né? Então, eu trouxe como um segundo degrau, porque
a pessoa que começa a romper o comportamento sedentário, ela já tende a ter benefícios, né, do ponto de vista mais biológico, e aí pensar na atividade física, né, no comportamento ativo, então pensar em realizar atividade física no deslocamento, atividade física no lazer, né, buscar viver novas experiências, buscar repetir experiências agradáveis. Então, por exemplo, eu pratiquei algum jogo na minha infância, de repente vou organizar meu grupo para jogar queimada, família, um dia, num espaço, porque é algo que me traz lembranças muito boas, né? Ou, de repente, tem algum espaço no meu bairro que eu nunca visitei, uma praça, um parque, legal, vou lá, vou caminhar, vou conhecer, né? Então, acho que reviver essas experiências agradáveis, né? Buscar novas experiências e, ao mesmo tempo, quem sabe, ressignificar experiências, pode ser bastante interessante. Então, de repente, na educação física escolar, eu tive experiências não muito agradáveis em relação a determinada modalidade. Quem sabe agora eu não posso juntar ali algumas pessoas e tentar praticar isso de uma forma diferente, né? Experimentar de uma forma diferente. Então, a gente pensa a atividade física de uma forma mais ampla, né? A gente tem uma recomendação, que é uma evidência bastante forte, de tentar fazer 150 minutos de atividade física por semana, né? Tem essa referência de 30 minutos por dia, né? 5 vezes na semana. Mas eu acho que o mais importante aí é trazer que todo movimento conta. E qualquer pequenos esforços, né? Pequenas atitudes podem trazer grandes benefícios para a saúde, para os vínculos que você pode realizar com a atividade física. Então, esse seria o nosso segundo degrau, tá? Um terceiro degrau é a gente pensar no exercício físico. Então, o exercício físico, se a gente pensar na atividade física como um conceito mais amplo, a gente tem o exercício físico aí dentro, né? Como um tipo de atividade física sistematizada, com um objetivo, né? Geralmente supervisionada, ou pelo menos orientada, né? Então, a pessoa pode ter como objetivo a saúde, o rendimento, né? Então, é algo mais sistematizado. Então, a gente pode pensar em diferentes modalidades aí, como a musculação, né? Diferentes formas de ginástica, né? Em que a gente vai ter questões de intensidade, de volume inseridas aí. Então, o exercício físico seria um terceiro degrau, tá? Eu vou colocar nesse terceiro degrau também a ideia de esporte mais ampla também. Então, praticar modalidades esportivas, né? De uma certa forma, isso pode ser sistematizado, num sentido de treinar também, para buscar algum rendimento, mas pode acontecer ali entre o segundo e o terceiro degrau, pensando na questão da atividade física no lazer, né? Então, é algo sistematizado, em que a pessoa pratica por um tempo, né? Muitas vezes ela busca melhorar determinado gesto, mas ao mesmo tempo está no contexto ali do lazer dela também. Então, ficaria aí entre esse segundo e terceiro degrau. E aí a gente fala de um quarto degrau, né? Porque quando a gente pensa também nos benefícios desses exercícios físicos, a gente tem, por exemplo, uma série de evidências relacionadas a exercícios aeróbios, que são exercícios em que a gente realiza geralmente de forma contínua, moderada. Então, a gente pode pensar na caminhada, na corrida, em pedalar, em nadar. Então, a gente tem uma série de evidências nesse sentido para questões cardiorrespiratórias, né? Benefícios. Então, por exemplo, a gente tem algo muito estabelecido, muito forte em relação ao efeito hipotensivo do exercício, né? Então, o exercício físico é uma ferramenta importante no tratamento da hipertensão, e a gente tem um corpo de evidência maior para esse exercício aeróbio, né? E aí, nesse quarto degrau, eu coloco que seria um treinamento multicomponente, ou quem sabe a pessoa realizar diferentes modalidades de exercício, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esses benefícios cardiovasculares para os exercícios aeróbios, exercícios que de alguma forma estimulam a força, né? Então, a musculação e outras modalidades, né? Enfim, pilates, yoga, mesmo quando a gente não tem a questão do equipamento, né? Com o próprio peso do corpo, a gente tem benefícios mais evidentes para questões de massa muscular, né? De densidade mineral óssea. Então, vamos dizer assim, que esse quarto degrau, né? Do ponto de vista aí dessa saúde, num contexto mais completo, seria o ideal, né? A pessoa poder praticar essas diferentes modalidades pensando nesses benefícios. Mas pensando um pouco mais no biológico, né? Acho que o mais importante é a gente voltar lá naquele segundo degrau, no que as pessoas gostam, no que elas estabelecem vínculos, né? Mas se a gente pensar nesses conceitos, né, e de uma forma de mudança de comportamento,
Acho que dá para pensar nisso. Um primeiro degrau, o comportamento sedentário, um segundo degrau, atividade física, um terceiro degrau, o exercício físico ou esporte, e no quarto degrau a gente tem aí essa possibilidade de experimentar diferentes modalidades. Mas até fazendo gancho com as questões sociais, né, o quanto esse ideal é distante para a maioria das pessoas, né? Se a atividade física já é distante para muitos, no sentido de interagir com o ambiente, interagir, né, com outras pessoas, imagina fazer uma modalidade de exercício físico ou esporte e ainda fazer mais de uma modalidade, né? Então, esse é um cenário em que a gente espera, quem sabe, as pessoas poderem ter mais acesso, né? Mas acho que a gente pensar nesse comportamento sedentário, e principalmente nas possibilidades de atividade física, de um ponto de vista coletivo, é o que é mais palpável. Legal, muito interessante, acho. Muito interessante pensar assim, porque uma que acho que fica bem conceituado e marca bem também o tamanho do desafio e a questão da desigualdade do acesso. Acho que esse é o ponto, né? Então, a gente falou durante toda a entrevista nessa passagem do primeiro para o segundo, e a gente já tem uma série de barreiras sociais que atrapalham, né, essa adesão, né? O CNEM oferece oportunidade para as pessoas tomarem a decisão de aderir à atividade física, muito menos ao exercício físico ou ao quarto degrau dessa prática multicomponente ou de modalidades esportivas e tudo mais. Então, acho que fica, né, um alerta, uma mensagem importante de que não só para chegar no quarto degrau, mas que passado o primeiro e o segundo, precisamos pensar de maneira a melhorar a condição de vida das pessoas para que elas tenham o direito, o acesso e a condição de escolher, né, aderir a um estilo de vida mais ativo. E segundo, também a gente pode pensar, até acho que talvez seja tema para uma próxima entrevista, a gente pensar esse segundo, terceiro, quarto degrau, considerando que, assim, para chegar aí, a pessoa já tem que ter uma condição de vida melhor, socioeconômica, em termos de acesso a espaços, acesso à alimentação, acesso a, seja, se você material, permitir, né? deixa eu trazer um dado que pode ilustrar bem isso que você está falando. A gente tem um trabalho que foi publicado recentemente, a partir dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. Veja só isso, ó. Quando a gente pega um grupo muito pequeno, que representa uma parte muito pequena da população, né, de homens brancos com ensino superior no quartil mais alto de renda, a gente tem, nesse grupo, 48% de ativos, né? Então, quase metade dos homens brancos com ensino superior, né, no quartil mais alto aí de renda, são ativos. Agora, quando a gente pega mulheres não brancas, né? Então, vamos pensar em mulheres pretas, pardas, indígenas, amarelas, e no quartil de baixa renda, o nível de atividade física é de 9%. Né? Então, acho que essa questão da interseccionalidade também, que a gente ouve falar que mulheres são menos ativas do que os homens, pessoas com mais idade são menos ativas que os jovens, pessoas menos favorecidas socioeconomicamente. Então, quando a gente tem essa questão da interseccionalidade, isso fica ainda mais evidente, né? Então, se pensar que a maior parte dessas mulheres muitas vezes tem a família, uma dupla jornada de trabalho, como falar de atividade física para ela, né? Então, é uma questão que a política pública tem que dar um suporte muito grande para isso se tornar palpável para ela, né? A gente tem um contexto macro socioeconômico, como você está trazendo, que influencia muito esse poder de decisão das pessoas, né? Então, não é uma simples escolha, né? Isso depende de condições objetivas e enquanto a gente não tiver mudanças estruturais importantes e essas políticas baseadas na equidade para olhar para essas pessoas que mais precisam, né? Vai ser realmente difícil e essas campanhas de divulgação vão ter um resultado muito limitado. Legal, Atica. Acho que essa é a mensagem, para a gente caminhar para o fim, né? Essa é a mensagem final, né? Que a condição para aderir à prática de atividade física, exercício físico, esporte, é também uma condição que passa pela interseccionalidade, que passa pelos marcadores sociais e como qualquer outra atividade da vida cotidiana, isso precisa ser pensado em como tornar a oportunidade às pessoas mais equilibrada e equânime possível
para que as pessoas, aí sim a gente possa falar em tomadas de decisão, né? A gente possa falar, aquele exemplo que sempre aparece, né? É só pôr um tênis e correr, né? Mas para isso a gente tem que criar uma condição melhor e mais equitativa para as pessoas poderem tomar essa decisão. Legal. Muito obrigado, professor Átila. Muito bacana a entrevista. Levantou pontos importantes nessa dimensão mais ampla, né, em aspecto social, mas socioeconômico também, desse processo de adesão à atividade física, exercício físico, ao esporte. Agradeço pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pela sua participação, e fica aberto aí até o convite para outras conversas, né, outras possibilidades. Obrigado, viu? Eu agradeço pela oportunidade, parabenizo mais uma vez aí você, toda a equipe, por esse projeto aí que com certeza já está trazendo discussões bem interessantes, que o pessoal possa aproveitar bastante. E aí na descrição aqui da entrevista, o pessoal vai ter acesso a alguns links aí de um material que é interessante para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Também a gente pode deixar aí um e-mail, quem quiser também algum material ou conversar sobre mais algum aspecto, eu vou estar à disposição, tá? É um assunto que a gente vem discutindo muito no nosso grupo, aí na EFERP, então fico muito feliz de ter contribuído e ter tido a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre esse tema. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, professor Átila, e obrigado, pessoal, por acompanharem aqui o nosso projeto, acompanhar essa entrevista, e nos encontramos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.